Já teve uma daquelas noites em que você sabe que a sua vida vai mudar para sempre? Pois deixa eu te contar sobre a noite em que saí correndo de casa à meia-noite depois de ouvir minha nora dizer: quando ela assinar, a gente a expulsa. A velha não fica com nada. E meu filho, ele só ficou ali silencioso como um rato. Foi naquela noite que a queda deles começou. Deixa eu armar o cenário porque esse tipo de noite gruda na memória. Passava pouco da meia-noite e a casa estava envolta naquele silêncio pesado e aveludado que só acontece quando todo mundo dorme e o mundo lá fora parece prender a respiração. Eu já vinha virando de um lado pro outro há horas, daquele jeito que acontece quando as costas doem e a cabeça não desliga. Você sabe como é depois dos 60, dormir vira mais sugestão do que garantia. Às vezes eu penso que meu corpo gosta mesmo é de me manter alerta, como se eu fosse perder algo importante se realmente dormisse 8 horas seguidas. Lá estava eu, arrastando os chinelos pelo corredor, indo para a cozinha. Achei que um copo d'água ajudaria, ou pelo menos me daria algo para fazer além de contar as rachaduras no teto. O piso rangeu sob meus pés e eu me contorci, torcendo para não acordar ninguém. A última coisa que eu precisava era da Lisa me lançando aquele olhar que ela reserva para quando eu atrapalho a paz. Você sabe qual é: sobrancelhas arqueadas, lábios apertados, como se estivesse fingindo para um comercial de pasta de dente e não se lembrasse das falas. Quando cheguei à cozinha, ouvi vozes vindo da sala. Primeiro pensei que a TV tivesse sido deixada ligada, mas logo reconheci a voz da Lisa baixa e afiada, como se tentasse manter um segredo, mas não se importasse de sussurrar direito. Parei com a mão na porta da geladeira e escutei. Eu sei, bisbilhotar não é educado, mas quando se mora em família, às vezes a gente acaba ouvindo coisas, queira ou não. Quando ela assinar, a gente a expulsa. A velha não fica com nada. Congelei. Por um segundo achei que tinha ouvido errado. Talvez ela estivesse falando de outra pessoa. Mas então ouvi meu filho Mark resmungar concordando. Nem um protesto, nem um suspiro, só um grunhido, como quem concorda em pegar leite no caminho, não como quem está planejando mandar a própria mãe para a rua. Quase derrubei o copo ali mesmo. Meu coração batia tão forte que achei que eles iam ouvir da sala ao lado. O medo me invadiu frio e cortante. Mas por baixo disso havia outra coisa, algo quase como excitação. Era como se eu tivesse tropeçado num daqueles seriados policiais que eu assistia com meu falecido marido. Só que dessa vez os vilões não eram estranhos de máscara, eram da minha própria família. Fiquei ali um momento tentando processar o que tinha ouvido. Minha mente disparou com 1000 perguntas. Há quanto tempo vinham planejando aquilo? O Mark estava realmente envolvido ou só fingia para manter a paz? E o que exatamente eu deveria assinar? Sempre confiei no Mark para cuidar dos papéis. Ele era o responsável, o que ligava todo domingo e checava se eu tinha mantimentos suficientes. Mas agora tudo que eu conseguia pensar era na forma como ele ficou em silêncio enquanto a Lisa tramava minha expulsão. Vou confessar, por um instante quis entrar naquela sala a passos largos e dizer umas verdades. Queria gritar, exigir respostas, fazer com que me enxergassem, não como uma velha a ser empurrada de um lado para o outro, mas como a mãe deles. A que criou o Mark e recebeu a Lisa de braços abertos. Mas pensei melhor, confronto não me levaria a lugar nenhum. Eles claramente achavam que tinham a vantagem. Então, o que eu fiz? Chorei? Desabei no chão e deixei que me encontrassem pela manhã, quebrada e derrotada? Nem pensar. Já passei por muita coisa na vida para permitir que uma pequena traição me derrubasse. Em vez disso, fiz o que qualquer mulher com amor próprio e um resto de coragem faria. Arrumei uma mala, peguei minha bolsa e saí pela porta dos fundos. Saí silenciosamente, tomando cuidado para não fazer barulho. Não me preocupei em levar muita coisa, só o essencial. Uma troca de roupa, meus remédios e a foto do meu falecido marido que fica na mesinha de cabeceira. O resto deixei para trás. Que eles fiquem se perguntando para onde eu fui. Que se afoguem na própria culpa, ou, mais provável, no pânico de ver o plano deles desmoronar. Quando pisei no ar fresco da noite, senti uma mistura estranha de medo e empolgação. Tava com medo, claro. Quem não estaria saindo da própria casa no meio da madrugada? Mas também estava animada. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava no controle. Não ia deixar que decidissem meu destino. Se eles queriam um espetáculo, eu ia dar um que nunca esqueceriam. Caminhei pela rua, o silêncio só quebrado pelo som dos meus passos e pelo latido distante do cachorro de algum vizinho. Eu não sabia exatamente para onde estava indo, mas sabia de uma coisa: não ia deixar Mark e Lisa saírem impunes. Não sem lutar. Já se perguntou o que sua família diz sobre você quando acha que você não está ouvindo? Talvez seja melhor não descobrir. Ou talvez, você devesse.
Às vezes a verdade é a única coisa que pode libertar a gente. Se alguém me dissesse uma semana atrás que eu estaria atravessando meu quintal à meia-noite, segurando uma bolsa com o básico e usando meu pijama mais velho, eu teria rido na cara. Mas lá estava eu, uma mulher de 62 anos andando na ponta dos pés entre os canteiros de rosas como uma adolescente fugindo do toque de recolher. Quase esperei o Max, o cachorro do vizinho, começar com a barulheira de sempre. Ele tem um latido que acorda até defunto e um faro para confusão. Mas veja só, naquela noite ele só me olhou com aqueles olhos castanhos enormes e não latiu uma vez sequer. Que bênção de cachorro! Talvez ele soubesse que eu precisava de um pouco de misericórdia. O ar estava frio e cortante, e qualquer barulhinho fazia meu coração disparar. Eu olhava para trás o tempo todo, meio certa de que Lisa ou Mark iriam sair correndo pela porta dos fundos, gritando para saber o que eu estava fazendo. Mas a casa ficou escura e silenciosa, e consegui chegar até a calçada sem incidentes. Respirei fundo, ergui os ombros e comecei a andar. Minha amiga Carol morava a poucas quadras dali, e achei que se alguém fosse entender, seria ela. Carol e eu nos conhecemos há muitos anos. Ela é o tipo de amiga que sempre tem uma garrafa de vinho gelando e uma nova fofoca pronta. Também é a única pessoa que consegue me fazer rir mesmo quando o mundo parece desabar. Quando cheguei à varanda dela, meus nervos estavam em frangalhos. Bati de leve, torcendo para não acordar o marido dela. Mas Carol devia estar acordada assistindo aos programas de crimes reais de sempre, porque abriu a porta de roupão, cabelo cheio de bobs e uma taça de chardonnay na mão. Bora, se não é o fantasma do Natal passado, disse ela rindo. Mas quando viu meu rosto, o sorriso sumiu. O que aconteceu? Entrei, e antes que percebesse já estava contando tudo. A ameaça sussurrada da Lisa, o silêncio do Mark, o medo que me dominou e a decisão de ir embora. Carol ouviu tudo de olhos arregalados e em certo momento, quase cuspiu o vinho. Você não vai voltar pra lá, vai? Perguntou, a voz carregada de preocupação. Nem pensar, Carol respondi, tentando parecer mais corajosa do que me sentia. Mas também não vou deixar eles saírem impunes. Carol me serviu uma taça de vinho e sentou ao meu lado no sofá. Então, qual é o plano? Perguntou. E foi aí que senti uma pontinha da minha velha versão voltar. Aquela parte de mim que organizava bazares, que sabia lidar com vendedores chatos e que não aceitava desaforo de ninguém, muito menos da própria família. Comecei a pensar. O que exatamente eu deveria assinar? Lisa andava estranhamente doce ultimamente, oferecia chá, perguntava se eu precisava de ajuda com as contas. Achei que ela finalmente estivesse se aproximando de mim, mas agora via tudo com clareza. Era uma armadilha. Lembrei da pilha de papéis sobre a mesa da cozinha, aqueles que Mark disse serem coisas rotineiras da casa. Eu nem cheguei a olhar direito. Por que eu olharia? O Mark sempre cuidou da papelada, mas agora, com a ajuda da Carol, comecei a juntar as peças. E então caiu a ficha, como um tijolo na cabeça, a escritura da casa. Eles queriam que eu assinasse a transferência da casa. A minha casa. A mesma onde vivi por 30 anos, onde criei o Mark, plantei cada flor do jardim e pintei cada parede com minhas próprias mãos. Eles queriam que eu assinasse tudo e depois me jogassem fora como o resto de comida da semana passada. Uma onda de raiva me tomou, quente e feroz. Posso ser velha, mas burra eu não sou. E já assisti a episódios suficientes de Juíza Judy para saber. Nunca assine nada que você não leu, especialmente se a sua nora de repente ficar boazinha demais. Eu quase podia ouvir a voz da juíza na minha cabeça. Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Quase ri, imaginando como a Lisa se sairia diante de uma juíza de TV. Mal, com certeza. Carol, abençoada, já estava no celular procurando números de assistência jurídica e anotando tudo. Você precisa falar com o advogado, ela disse. E precisa fazer isso antes que eles percebam que você sumiu. Ela tinha razão, claro. Passei anos confiando que o Mark sempre faria o que fosse melhor para mim. Mas as pessoas mudam, e às vezes, quem a gente mais ama é quem mais nos fere. Ficamos acordadas quase a noite toda, fazendo listas e traçando planos. Carol insistiu para que eu ficasse na casa dela o tempo que fosse preciso, e eu prometi a mim mesma que não voltaria até ter um plano sólido. Pensei em todas as vezes que coloquei os outros em primeiro lugar, em todas as vezes que deixei as coisas passarem para evitar conflito. Dessa vez não. Dessa vez eu ia lutar por mim. Quando o sol começou a nascer, senti uma estranha sensação de satisfação. Já enganou alguém que achava que estava te enganando? É um tipo especial de prazer, não é? Como achar uma nota de R$ 20 num bolso antigo ou lembrar que você escondeu um pedacinho de chocolate no fundo do freezer.
Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas, pela primeira vez em muito tempo, me senti esperançosa. Eu não estava sozinha. Tinha Carol, tinha meu raciocínio, e agora, um plano em andamento. Quando adormeci no sofá da Carol, prometi a mim mesma que ia recuperar minha casa. E que mostraria ao Mark e à Lisa que essa velha ainda estava só começando. O sol mal tinha subido quando acordei. Minhas costas deixaram claro que eu já não tinha mais 20 anos. Mas senti algo que não sentia há muito tempo, determinação. Talvez até um toque de travessura. Carol já estava na cozinha, cantarolando e preparando um café forte o bastante para acordar os mortos. Ela me entregou uma caneca e disse: "Pronta para fazer umas ligações?" "Mais do que pronta", respondi. O primeiro da lista era o meu advogado, o Sr. Jenkins. "Sim, eu tenho advogado. Quem não tem depois dos 50? Se não tem, deveria." Desquei o número, achando que cairia na caixa postal, mas ele atendeu no segundo toque. "Senhora Harris, o que posso fazer por você?" perguntou com aquela voz calma e firme de sempre. Expliquei tudo: a conspiração da Lisa, o silêncio do Mark, os papéis misteriosos que queriam que eu assinasse. Ele ouviu atentamente sem interromper e quando terminei soltou um assobio baixo. "A senhora fez muito bem em não assinar nada", disse. "E o que eles estão tentando fazer? Isso não é só errado, é ilegal. Abuso de idoso, coação, fraude, o nome que quiser dar." Senti uma onda de alívio me invadir. Não só eu não era obrigada a assinar nada, como também a lei estava do meu lado. O Sr. Jenkins me pediu para ficar tranquila enquanto ele fazia algumas ligações. "Não volte lá sozinha", alertou. "Vamos resolver isso do jeito certo." Desliguei me sentindo mais forte. Eu não era apenas uma velhinha indefesa. Eu era mãe, dona de casa, e aparentemente uma força a ser respeitada. Enquanto isso, meu celular começou a acender como árvore de Natal. Mark e Lisa me ligavam e mandavam mensagens sem parar. "Onde você está, mãe? Estamos preocupados. Por favor, liga pra gente. A gente só quer ter certeza de que você está bem." "Ah, agora vocês estão preocupados? Por favor." Deixei que eles ficassem matutando por um tempo. Chame isso de vingança por todos aqueles anos em que esqueceram meu aniversário, ou quando perderam minha travessa de lasanha favorita. Tomei meu café e fiquei observando as mensagens se acumularem, sentindo um pouco de culpa, mas principalmente satisfação. Às vezes, a gente precisa deixar que as pessoas sintam as consequências de suas ações. No meio da manhã, o Sr. Jenkins ligou de volta. "Estamos prontos. Encontre-me na sua casa em 1 hora. E não se preocupe, vou trazer reforço." Não perguntei o que ele quis dizer com reforço, mas tinha uma boa ideia. Carol insistiu em me levar e eu não discuti. Estava nervosa, claro, mas também pronta. Pronta para enfrentá-los, pronta para retomar minha vida. Quando chegamos à casa, vi o carro do Mark na garagem e a Lisa espiando pelas cortinas, curiosa como vizinha fofoqueira. O Sr. Jenkins nos esperava, impecável de terno, e ao lado dele estava um policial. Quase ri. Lisa e Mark não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. Caminhamos até a porta, e senti meu coração disparar. Carol apertou minha mão e sussurrou: "Você consegue." Respirei fundo e toquei a campainha. Lisa abriu a porta, pálida como um fantasma. Mark estava atrás dela, parecendo que preferia estar em qualquer outro lugar. "Mãe, onde você esteve?" "Estávamos tão preocupados", disse Lisa, a voz tremendo. "Não perdi tempo com gentilezas. Precisamos conversar", falei entrando. O Sr. Jenkins se apresentou, assim como o policial, e de repente o clima mudou completamente. Os olhos da Lisa se movimentavam entre mim e o policial, e o Mark finalmente encontrou a voz, mais trêmula e incerta. "O que está acontecendo?" perguntou. O Sr. Jenkins explicou tudo, calmo e profissional. Ele disse que eu não tinha a obrigação de assinar nada, que as ações deles poderiam ser consideradas abuso contra idoso, e que qualquer tentativa futura de me coagir ou intimidar teria sérias consequências legais. O policial reforçou, deixando claro que não era ameaça vazia. Lisa tentou protestar com a voz subindo, mas o policial a silenciou apenas com um olhar. Mark ficou olhando pro chão, o rosto vermelho de vergonha. Eu observei ele se contorcendo e admito, me senti bem. Não porque queria machucá-los, mas porque precisava que entendessem que eu não ia mais me deixar empurrar. Passei anos colocando todo mundo à frente de mim, deixando as coisas passarem para manter a paz. Mas agora não. Esta era minha casa, minha vida, e eu estava retomando. Já quis ser uma mosquinha na parede durante o drama da sua própria família? Às vezes, é melhor ser quem está segurando o mata-moscas. Fiquei ereta, sentindo-me mais forte do que há anos. Disse ao Mark e à Lisa que os amava, mas que não toleraria traição.
Se quisessem fazer parte da minha vida, teriam que reconquistar minha confiança. E quanto à casa? Ficaria em meu nome. Fim de papo. O policial deu um alerta severo e o Sr. Jenkins me entregou seu cartão, caso eu precisasse de mais alguma coisa. Carol me abraçou forte, sussurrando: "Estou tão orgulhosa de você." Enquanto saíamos, olhei para trás e vi Mark e Lisa, ainda parados no corredor, atônitos e silenciosos. Talvez tivessem aprendido alguma coisa com tudo isso. Talvez não. Mas uma coisa era certa: eu não deixaria ninguém, nem minha própria família, decidir meu destino por mim. Ao dirigirmos embora, senti um peso sair dos meus ombros. Enfrentei meus medos, defendi-me e saí mais forte do outro lado. E pela primeira vez em muito tempo, estava animada para ver o que o futuro poderia trazer. No final, mantive minha casa, minha dignidade e, o mais importante, meu senso de humor. E deixa eu te contar, esse último é o verdadeiro segredo para sobreviver a dramas familiares. Mark e Lisa? Bem, digamos que aprenderam a lição sobre subestimar a velha senhora. Eu via isso no rosto deles toda vez que falávamos depois daquele dia. Uma mistura estranha de culpa, constrangimento e, ouso dizer, um pouco de respeito. Estamos trabalhando no perdão, mas confiança, isso vai levar tempo. Confiança é como uma boa massa de torta. Depois que você faz muitos furos, nunca mais fica a mesma ponto, mas eu não sou de guardar rancor para sempre. A vida é curta demais. E além disso, tenho coisas melhores para fazer do que remoer o passado. Depois que a poeira baixou, decidi aceitar o convite da Carol e me mudei para a casa dela por um tempo. O quarto de hóspedes era aconchegante, e a cozinha dela estava sempre cheia de petiscos e histórias. Celebramos minha liberdade recém-descoberta com uma garrafa de vinho e uma maratona de Golden Girls. Tem algo em assistir Dorothy e Blanche discutindo sobre Cheesecake que faz até os piores dias parecerem um pouco mais leves. Carol e eu rimos até a barriga doer. E pela primeira vez em muito tempo, me senti realmente em paz. Nada de andar na ponta dos pés pela própria casa. Nada de me preocupar com o que diziam pelas minhas costas. Só duas amigas, alguns copos de vinho e o brilho reconfortante da TV. Claro, nem tudo eram flores. Houve dias em que senti falta da minha rotina antiga, quando a dor da traição aparecia e deixava meu coração pesado. Me pegava pensando no Mark quando era pequeno, correndo pelo quintal com os joelhos manchados de grama, ou na primeira vez que a Lisa veio jantar, nervosa e educada. É engraçado como as pessoas que mais amamos podem nos ferir profundamente. Mas também percebi que passei grande parte da vida colocando a felicidade dos outros à frente da minha. Essa era a minha chance de recomeçar, de me colocar em primeiro lugar pela primeira vez. Carol, sempre prática, me ajudou a fazer uma lista das coisas que eu queria fazer agora, com o recomeço à vista. Chamamos de lista do segundo ato. Alguns itens eram simples: experimentar uma nova receita, plantar uma horta, finalmente terminar aquele quebra-cabeça que comecei há 3 anos. Outros eram mais aventureiros: fazer uma viagem de carro, entrar em um clube do livro, talvez até tentar namoro online, embora isso ainda me faça rir. O importante era que eu não deixaria mais o medo ou a decepção me paralisar. Eu estava livre, e pretendia aproveitar isso ao máximo. Mark e Lisa tentaram se aproximar algumas vezes, inicialmente de forma desajeitada. Mark pediu desculpas, a voz carregada de arrependimento. "Não sei o que estava pensando, mãe", disse. Deixei a Lisa me convencer, e sinto muito. Lisa, por sua vez, enviou um longo e confuso e-mail sobre estresse, dinheiro e como nunca teve intenção de me magoar. Respirei fundo e decidi responder com gentileza. Não porque eles merecessem necessariamente, mas porque eu merecia paz. Disse que os perdoava, mas que as coisas precisariam mudar se quiséssemos seguir em frente. Limites, honestidade e um pouco mais de respeito pela velha da sala. Devagar, as coisas começaram a se curar. Voltamos a ter almoços de domingo, desta vez na casa da Carol, onde ela presidia a mesa como uma rainha benevolente. Mark e Lisa apareceram, um pouco envergonhados no início, mas aos poucos foram ficando mais à vontade. Conversamos, rimos e até conseguimos brincar sobre toda a situação. Da próxima vez que quiserem a casa, só peçam uma chave reserva. Brinquei com o Mark, que corou tanto que pensei que desmaiaria. Não foi perfeito, mas foi um começo. E durante tudo isso, aprendi algumas coisas sobre mim mesma. Aprendi que sou mais forte do que imaginava. Que nunca é tarde para se defender. E que às vezes a melhor coisa que se pode fazer é se afastar de uma situação ruim, mesmo que isso signifique deixar tudo para trás por um tempo. Aprendi que amigos verdadeiros valem seu peso em ouro, e que uma boa risada e uma taça de vinho podem curar quase tudo.
Mais importante, aprendi que nunca se é velho demais para recomeçar, perdoar ou escrever seu próprio final. Então, se algum dia sentir que a vida te encurralou, lembre-se, às vezes a melhor coisa que você pode fazer é pegar sua bolsa, ligar para seu advogado e escrever seu próprio final. Não deixe ninguém, família ou não, fazer você se sentir pequeno ou impotente. Você tem mais força do que imagina, e há um mundo inteiro esperando que você dê o primeiro passo. Quanto a mim, estou ansiosa pelo que vem a seguir. Talvez finalmente faça aquela viagem de carro com a Carol. Ou talvez apenas aproveite uma tarde tranquila no jardim, vendo os tomates crescerem. De qualquer forma, sei que vou ficar bem, porque tenho minha casa, minha dignidade e meu senso de humor. E sinceramente, o que mais uma mulher poderia querer? Se você curtiu essa aventura toda, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Tenho muitas outras histórias como essa, algumas engraçadas, outras emocionantes, e todas 100% verdadeiras. E aí, você já teve uma aventura à meia-noite? Conta nos comentários. Eu adoraria ouvir. Fique forte, fique cheia de atitude e lembre-se, nunca assine nada sem ler antes.